Olá todo mundo, olá vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e esse aqui é o Mundos Internos. Você está na playlist do livro O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. Está acompanhando já faz tempo? É a primeira vez que você está aqui? Se foi a primeira vez, seja muito bem-vindo. Para não perder nada dessa leitura, volte na playlist desde o começo, porque ela é sensacional. Este livro é mandatório para todo mundo que quer se entender, ser melhor, entender o outro. Tá realmente incrível. Antes da gente começar, eu quero dizer que eu sou muito grata por você estar aqui. Muito obrigada por acompanhar. Eu desejo de verdade, do fundo do meu coração, que esteja te ajudando de alguma forma, do mesmo jeito que está me ajudando. Todo esse canal aqui é pensado e feito para que a gente possa curar nossas feridas internas. Então eu espero que isso esteja chegando até você. Para a gente continuar a leitura do nosso livro, eu vou pedir já que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe, faça o algoritmo trabalhar para outras pessoas receberem esse conteúdo que é de extrema importância e muito, muito, muito acolhedor. Vamos lá então, sem mais delongas. Vamos para a página 83, gente. Caso você queira acompanhar o livro físico, estamos na página 83, tá? Vamos para o capítulo 5. O pai mau, complexo paterno negativo. Omar responde: a sabedoria do mais sábio dos sábios é uma pitada de pó nos olhos, lançada pelos dedos do inimigo, que nós, coisas reais e falsas, podemos não reconhecer. Hafiz em Londres, McCarthy, 1886. O conceito de André Green do efeito do pai morto leva ao complexo paterno negativo na psicologia analítica junguiana. Juntos, eles ilustram, embora de maneiras diferentes, o pai ausente que compromete o desenvolvimento da filha no mundo, na carreira, seus relacionamentos e seu próprio si mesmo. Já estamos entendendo que é bastante profundo, mas aqui ele resumiu que todas as áreas da vida são afetadas pela ausência do pai, né? Contatos iniciais com o pai são importantes para a formação de caráter, hábitos emocionais e padrões de apego. André Green e Carl Jung observaram que tudo isso depende do cuidado ou toxicidade da relação entre pai e filha. Ambos reconheceram que um pai influencia como a personalidade da filha abre ou contrai para a vida. De várias formas, a construção do complexo paterno negativo deriva da ausência e do abandono. Isso depende do tipo de ausência, da posição da figura materna e da personalidade da filha. Se ela permanecer apologética, culpada e sem um ímpeto ocasional pela vida. O autoconhecimento é resultado do reconhecimento de lugares de sofrimento, eventos e sentimentos dentro desse complexo. Tanto Green como Jung, com o conceito do inconsciente coletivo, observam que o trauma não tem um local somente no si mesmo, visto que está além da pessoa e, ao mesmo tempo, sendo a pessoa criada. Ou seja, experiências pessoais que formam feridas têm ligação com o coletivo através dos reinos inconscientes e conscientes. Na psicologia analítica junguiana, o complexo paterno abrange uma variedade de pensamentos, sentimentos, padrões de comportamento e formas de expressão somáticas, saudáveis e prejudiciais. Tradicionalmente, os complexos ocorrem onde a energia é obstruída em uma área do inconsciente. Quanto mais longe da percepção consciente, mais autônomo o complexo e sua tendência a repetir e atrair atenção. Quando negativo, o complexo paterno é marcado pelos impulsos destrutivos da filha, separando-a de instintos e reações naturais na sua psique e em seu corpo. O complexo paterno negativo parece, na série dos sonhos apresentada aqui, estar chamando a psique para autorregulação e equilíbrio. Conhecer nosso si mesmo é conhecer nossos complexos individuais distintivamente e ter ciência de como mudam e se transformam ao longo da vida. Quando vivemos, crescemos e nossas crenças são transformadas. Elas devem mudar. Acho que devemos viver com essa constante descoberta. Devemos estar abertos a essa aventura em uma consciência de vida intensificada. Devemos apostar toda a nossa existência e nossa vontade de explorar e experimentar. Complexos são dinâmicos e poderosos. São as lentes pelas quais olhamos o mundo. Uma coloração que concede experiências em suas distintas tonalidades. O complexo modifica o presente em resposta à interseção de memórias anteriores, não como uma patologia, mas como uma parte informativa da personalidade. O complexo nunca é realmente expulso, mas se torna aparente. Assim, a energia pode mudar e ser conscientemente usada.
Complexos informam nossa trajetória, e embora não possamos escapar deles, o desafio está em como estar atento e como usá-los. A ausência do pai provoca e sustém um complexo paterno negativo, deixando o mundo sombrio, muitas vezes sem esperança, até que seja compreendido. O complexo paterno negativo pode afetar negativamente a confiança da filha, promover a idealização de outros e esmaga a asserção e iniciativa. A negatividade desse complexo surge de um lugar aprisionado e inquietante que o ego evita. Pode esvaziar a filha de sua autodefinição, enquanto o se tornar consciente a separa de estar sob o seu feitiço. Um complexo traumático leva à dissociação da psique. O complexo não se submete ao controle da vontade, mas possui autonomia psíquica. A abreação apresenta-se como uma tentativa de reintegrar o complexo autônomo, ou de incorporá-lo pouco a pouco à consciência, como um componente seu, ao reivindicar a situação traumática uma ou diversas vezes. O complexo é uma rede de caminhos com várias características, uma rede aparentemente inacessível a mudanças. O complexo, com suas muitas raízes nas feridas da infância e fracassos relacionais, pode parecer traiçoeiro, deixando a filha com pouca escolha a não ser aderir e ficar inconsciente. O complexo paterno negativo cobre uma filha como o vento e muitas vezes passa despercebido, pois ela está muito acostumada à sua presença. É familiar, mas a obriga a permanecer uma refém e inconsciente. Inconsciente de si ou de como se sente. A origem do complexo é, muitas vezes, um chamado trauma, um choque emocional, ou coisa semelhante, que arrancou fora um pedaço da psique. Um complexo torna-se negativo e endurece devido a tendências que interferem com desejos e impulsos naturais. A repercussão psicológica do complexo paterno negativo aparece por meio de vários sintomas de depressão, despersonalização, desassociação, desespero, ansiedade, tudo representado a conexão conturbada com si mesmo e os outros. A figura paterna negativa que habita na psique da filha pode impedir que ela viva de modo autônomo e criativo, que é possível apenas quando há separação do pai. O complexo pode agir por meio de figuras masculinas atormentadoras internalizadas, criando um mundo interno hostil, de ira e inércia. Até que seja compreendida, a filha pode continuar em um protesto violento contra o pai e todos os seus representantes, trancada em um ciclo negativo e auto-perpetuante. Progressivamente alienada de seus próprios pensamentos, necessidades e sentimentos, ela desenvolve um padrão de figuras masculinas negativas, submergindo o seu si mesmo. O complexo paterno negativo leva à negação, confusão, autossabotagem, inércia e uma inabilidade de conter uma voz ou expressão adequada. Este cenário pode despojar a filha de seu entendimento do que é ser uma mulher, e ela se sente incapaz, pois sua bússola interna não está ativa. Quanto mais severas as feridas causadas pela ausência paterna, mais autônomos e egos distônicos ou inconscientes serão os complexos. Explorar essa questão leva ao autoconhecimento. Além de experiências pessoais, os complexos são influenciados pela época e lugar em que uma pessoa vive, incluindo o impacto de várias estruturas religiosas, sociais e culturais. O que se infiltra do inconsciente é efetuado por meio dos complexos. Certo, vamos parar aqui um pouquinho. Existe, obviamente, uma afetação diferente das pessoas com relação ao que acontece com elas. Então, tem pessoas que vão passar por isso muito bem, obrigada, não significando que não vão ter traumas. Tem pessoas que visivelmente terão traumas e poderão afetar outros com esses traumas. O fato é que a ausência paterna nunca passa despercebida. Este é um fato. O que a gente não tem como generalizar é a profundidade da afetação e nem como a pessoa vai reagir a ela. Existem inúmeras mulheres que são muito bem decididas, muito bem resolvidas, muito bem realizadas, e a dor está em algum lugar dentro delas, porém não as impediu de fazer as coisas na vida, de viver o que elas queriam. Mas em algum momento, em algum ponto da vida, em alguma questão, essa dor pode se revelar. Ela vai estar lá. Tem pessoas que paralisaram frente à vida, que não conseguiram realizar. Então, essa diferença entre como a pessoa foi afetada, até que ponto ela foi afetada, qual a profundidade dessa afetação, vai ser diferente entre as pessoas, tá? Não dá para a gente generalizar as coisas. Os exemplos que estão aqui no livro, alguns
são a junção de várias pacientes que nos mostram como pode ser extremamente profundo, tá? Mas também existem as questões pessoais, as questões sociais, a época, o lugar, condição econômica. Existem pessoas que não tiveram o pai presente, mas que a rede de suporte foi tão boa e tão grande, ela recebeu tanto amor, que a afetação dela vai ser muito menor, infinitamente melhor do que aquela pessoa que teve a privação da convivência com o pai e, ao mesmo tempo, viveu numa condição muito degradante, continuou sendo humilhada, não teve amor recebido de outra fonte também. Percebe? Então, assim, não é só a ausência do pai isolada. Existem vários fatores que interferem em como essa pessoa será afetada e em como ela vai lidar com essa ausência. Entenderam? Continuando. Ter um complexo não significa logo uma inferioridade. Quer dizer apenas que existe algo discordante, não assimilado e conflitivo. Um obstáculo, talvez, mas também um incentivo para maiores esforços e, com isso, talvez uma nova possibilidade de sucesso. Nesse sentido, os complexos são precisamente focos ou entroncamentos da vida psíquica que não gostaríamos de dispensar, que não deveriam faltar. Caso contrário, a atividade psíquica entraria em estado de paralisação fatal. É aquilo que eu comentei antes, né? Ninguém passa pela vida sem ser traumatizado. Todo mundo vai ter algum tipo de complexo, todos serão traumatizados, mesmo a pessoa com maior privilégio, com uma condição excelente, ainda assim ela terá os seus traumas. Ainda assim ela passará por coisas que afetarão sua psique. É inerente do ser humano ser complexado e ser traumatizado. Como indicado no dicionário, a palavra complexo contém múltiplas partes de discursos e sentidos. Refere-se a todo um composto de partes complicadas ou interrelacionadas. Como verbo, seu significado original é o de juntar ou unir. Complexo vem do latim complexi, que significa entrelaçar, abraçar. Uma palavra que é baseada em parte em plecter, trançar, e uma combinação intrincada, entrelaçada de elementos em uma estrutura coerente. Um complexo negativo se separa da personalidade central e começa a funcionar de forma autônoma, variando em efeito de ser dificilmente incômodo para ser tão forte que a filha desaparece nele. Isto é o que acontece com muitas filhas deste livro, impulsionando-as a buscar um conhecimento interno e crescimentos por meio da análise junguiana. Então, é aquilo que eu falei, né? Os exemplos do livro, eles não são unanimidade, porém eles nos trazem uma visão bastante profunda e nos mostra como é complexo, de fato, essa ausência paterna. E também nos dá essa noção de que há algo que podemos fazer, ainda há algo que se fazer a respeito. Então, já te convido a continuar por aqui. Muito obrigada a todos e nos vemos no próximo vídeo. Grande beijo, tchau!